Salve família! Hoje vamos fazer um mini curso sobre o Sanguesem. Então, no vídeo de hoje você vai entender o que é o Sanguesem, para que ele serve, quais são os riscos, quem é que promove o Sanguesem, né? Então, a gente vai fazer uma visão mais aprofundada sobre o Sanguesem. No meu canal eu tenho dois vídeos que eu falo sobre o Sanguesem, que eu explico um pouquinho, mas era um vídeo muito despretensioso, tem pouca informação lá. No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise mais aprofundada, eu vou trazer mais informações e esse vídeo vai ser um mini curso sobre Sanguesem. Para começar, o que é o Sanguesem? O Sanguesem é uma técnica que a tradução de Sanguesem seria olhar para o sol ou admirar o sol, né? Sun, sol, gazing, admirar. Então, admirar o sol. O sun gazing é uma técnica que a gente olha diretamente para o sol nos horários adequados, né? Em tese, esse olhar para o sol ele permite que a gente conecte, que a gente receba a energia do sol diretamente na nossa pineal, que fica no meio do cérebro, não dá para mostrar, e isso ativaria a pineal. E sobre um efeito cascata, todas as nossas glândulas endócrinas, glândulas que produzem hormônio, elas são ativadas e a gente reencontra a nossa harmonia perfeita. Então, o sun gazing, é uma técnica para se reencontrar a harmonia perfeita, para encontrar, para retomar a perfeição do corpo humano. Isso faz com que desbloqueie todos os nossos poderes, né? Então, visão remota, visão do futuro, faz a gente perceber que nós somos deuses e faz a gente materializar coisas, isso em última instância, né? Porque isso faz a gente chegar na nossa plenitude de poderes, plenitude de tudo. Isso também traz uma grande sabedoria. O nosso corpo volta à sua forma perfeita. E isso acontece através da ativação, primeiramente da pineal, e sob um efeito cascata, ela ativa todas as glândulas, ela desbloqueia todos os nadis, né, todos os centros, todos os canais de energia, desbloqueia todos os chakras, tudo vai funcionar em perfeita harmonia, sob um efeito cascata aí da gente desbloquear a pineal, ativar a pineal completamente. Essa técnica, com esse nome, Sanguesem, ela foi inventada por esse cara aqui, o, vou ver o nome dele que eu esqueço. Hira, esse cara chama Hira Ratan Menek. Hira Ratan Menek, ele inventou isso e ele diz que descobriu essa técnica depois de ter passado um tempo no Ashna, né, que é tipo um templo, um espaço que as pessoas vão para buscar espiritualidade. E ele passou esse tempo nesse lugar, descobriu essa técnica, né, deu esse nome de Sanguesem, que é um nome em inglês, é esse nome mesmo, Sanguesem, e passou a dedicar a vida dele para espalhar essa técnica, né? E aí ele criou um protocolo, ele escreveu o livro é, se eu não me engano, é Lifestyle Without Food, né? Estilo de vida sem comida. Ele descobriu que essa técnica ela pode dar muitos poderes. Um deles é você não precisar comer, porque uma vez que você tá em perfeição, você não precisa de nada de fora, né? E o sol e você pode se alimentar da energia do sol, se nutrir da energia do sol primordialmente, primeiramente, e aí o corpo ele pega essa energia, pega esse prana, esses nutrientes, essa energia e transforma isso em todos os aminoácidos, vitaminas, proteínas que a gente precisa para viver, né? Você entra realmente no estado de perfeição. Esse é um dos benefícios relatados do Sanguesem, mas existem muitos outros, como eu falei, que você vai entrar em perfeição. Então, você vai ter todos os poderes potenciais de um ser humano. Então, terceiro olho ativado, a sensibilidade, a intuição, tudo vai estar funcionando perfeitamente e você vai ter acesso a esses poderes. Hoje a gente já tem esses poderes, mas a gente não tem acesso. Da prática do Sanguesem, a gente tem acesso a todos esses poderes. E esse Hira, ele dedica a vida dele a espalhar essa técnica. Então, se você jogar no YouTube o Hira
Kira Ratan. Vai aparecer um monte de vídeo sobre ele. Ele dá palestra quase que diariamente. Não sei se ainda está dando, mas ele chegou um tempo que ele dava palestra diariamente em países diferentes, em cidades diferentes. Todos os dias ali tinha uma palestra, né? Ele rodou o mundo inteiro espalhando essa técnica. E como eu encontrei essa técnica? Como que surgiu aí o Sanguesing na minha vida? O Sanguesing, ele veio a mim através essa informação, né? Através da Jasmine. Para quem não sabe, a Jasmine, ela é considerado o avatar do Viver de Luz, né? Ela que iniciou aí, que trouxe para o mundo, não foi ela que criou, mas ela trouxe para o mundo o Viver de Luz, né? Ela escreveu o livro Viver de Luz, tá gratuito, tem na internet, você consegue baixar em português, inclusive, e ela também tem uma série de vídeos no YouTube, umas entrevistas, umas coisas. E eu vi uma entrevista da Jasmine, que deve ser de tipo 2009, 2010, muito antes do mundo acabar, lá de 2012. E ela contava sobre um filme que também é muito bom, vou deixar aqui também, In the Beginning There Was Light. Esse filme, no começo havia luz, né? Nesse filme, a galera junta vários desses avatares, desses seres aí, que tem essas técnicas, essas iniciações bem outro nível mesmo, né? E um pouco do que é a técnica, do que é essa trajetória. Então, a Jasmine aparece nesse filme e o Hira também aparece. E aí ele conta sobre o Sanguese. E quando eu vi, eu achei uma parada assim muito maluca, né, o Sanguese, né? Porque é uma técnica bastante simples que não requer muita habilidade, muita coisa e tem um poder assim gigantesco. Muitas dessas iniciações que tem nesse filme, elas são assim, né? Requer pouca coisa e tem um poder gigantesco, né? E mesmo assim a gente não pratica no dia a dia. E a Jasmine, ela conta que o processo que ela descobriu, né, que ela trouxe para o mundo do viver de luz foi passado para ela através de intuição, né, em processos meditativos, e ela teve acesso a várias iniciações e várias práticas das escolas egípcias, né? E o Sanguesing, ele também é uma dessas práticas, né? O viver de luz seria uma iniciação e o Sanguesing é uma outra prática, não chega a ser uma iniciação, é uma prática. Mas no Egito era muito praticado, segundo Jasmine, né? A gente tem algumas evidências disso nas pirâmides, né? Existem alguns hieroglifos, alguns desenhos nas pirâmides que dão referência ao sol, as pessoas olhando para o sol, e dão referência à pineal. Eles sabiam, eles conheciam a pineal, sabiam do poder da pineal, né, do mistério da pineal, e eles tinham algum conhecimento nesse sentido e ali já fazia alguma prática de se olhar para o sol. Não sabemos se é esse protocolo, esse mesmo protocolo que o Hira trouxe, mas no Egito eles também faziam algum tipo de sanguesing, eles também olhavam para o sol e eles tinham esse conhecimento dessa prática, desse poder do sanguesing. E falei um pouco sobre os benefícios, né? Vamos falar um pouquinho sobre como é esse protocolo. Como é esse protocolo? O que é esse protocolo? O Hira, ele é médico, né? Então ele está muito ligado em possíveis danos, está bem preocupado com isso. E aí ele criou um protocolo, né? Uma forma de se fazer essa técnica para que não haja risco nenhum à saúde humana, né? Porque olhar para o sol pode ser perigoso. Você pode ficar cego se olhar no horário errado, né? Ou no horário de pico de UV, de raio ultravioleta. Se tiver muita ultravioleta, você pode ficar cego realmente, né? Mas se você fizer durante esses horários, se você seguir o protocolo, é completamente seguro. Não ouvi falar em nenhum caso de alguém tenha ficado cego seguindo esse protocolo. Também não ouvi ninguém ficou cego que não seguiu o protocolo, tá? Mas sigam o protocolo é muito importante. E como é esse protocolo? Esse protocolo ele fala sobre um avanço progressial, né? Um avanço com calma, né? Então, no primeiro dia, esse protocolo ele dura 125 dias, né? No primeiro dia, você olha para o sol e fixamente direto para o sol. Tem um horário de segurança que é 1 hora após o nascer do sol e 1 hora antes do nascer do sol.
Nesses horários, os raios ultravioletas eles estão bem baixos, tá? Acho que é uma coisa de 30% e não apresenta risco nenhum de cegueira, né? Porque se você olhar para o sol no momento que os raios ultravioletas estão muito fortes, então, tipo, mais perto do meio-dia, realmente você pode ficar cego. Mas nesses horários é risco zero de cegueira. E aí você olha por 3 segundos para o sol e para, né? Então, no primeiro dia você faz o Sanguese por 3 segundos. No dia seguinte, você adiciona mais 3 segundos. E aí, no dia seguinte, você vai fazer o Sanguese por 6 segundos. E no outro dia, no dia seguinte, você adiciona mais 3 segundos. E aí, você faz por 9 segundos. E você vai aumentando cada dia mais 3 segundos, mais 3 segundos, mais 3 segundos. Se você nunca fez Sanguese, é importante seguir esse protocolo, fazer direitinho, pelo menos na primeira vez que você for fazer. É muito difícil porque você depende do sol, né? O sol tem que estar ali todos os dias. E em cidades como São Paulo, a gente tem nuvens, né? Algumas cidades não tem nuvem, tem sol o dia inteiro, segundo relatos que eu recebi. E mas em São Paulo, em outras cidades tipo Londres, né? É muito difícil você ter a visão direta para o sol. Mas se você conseguir seguir esse caminho, seguir esse protocolo, você consegue todos os benefícios. E aí você vai aumentando cada dia mais 3 segundos, mais 3 segundos, mais 3 segundos, até chegar em 45 minutos. Esse Hira, ele testou o Sanguese de todas as formas, de todas as maneiras, e ele chegou à conclusão que 45 minutos é o suficiente e é o máximo. A partir de 45 minutos, não existe nenhum benefício, né? Não existe alguma diferença de benefício. Então, se você fizer por 45 minutos o Sanguesing ou fizer por 2 horas o Sanguesing, vai dar na mesma. Então, se dá na mesma, é melhor fazer só 45 minutos e gastar outra hora com alguma coisa que você queira fazer da vida. Então, 45 minutos é o suficiente para um dia. E é 45 minutos a cada 24 horas. A gente pensa que se a gente fizer 45 de manhã e 45 à noite, a gente vai ter ganhos com isso. O Hira, ele não encontrou. Ele testou bastante, mas ele não encontrou. Não há evidências até agora de ganhos. Então, fazer só uma vez no dia é o suficiente. E eu quero falar um pouco também sobre as dificuldades, né? A primeira e a mais importante é depender do sol, depender de uma visão direta para o sol. Em cidades como São Paulo, né, onde eu moro, isso é muito complicado. Eu nunca terminei o protocolo até o fim, né, todos os dias ali fazendo, porque não é possível, né? Então, eu tenho um período no ano em que eu tenho que fazer e que eu tenho os 45 minutos do dia, mas acaba que a vida, pressões da vida, cansaço não me permitiram até agora. Tenho planos e intenções de fazer, mas ainda não consegui, né? E depender do sol é muito complicado, porque você precisa de uma consistência para que esse protocolo faça sentido. Tá? Você precisa de uma consistência, você precisa fazer ali todos os dias, ou pelo menos quase todos os dias, né? É claro que não é possível fazer todos os dias por conta de nuvens mesmo, né? E aí depender dessas nuvens torna a prática muito mais complexa, né? Mas sempre tem um período do ano que não tem nuvens por pelo menos 45 dias. Você precisa entender os ciclos do Sol, os ciclos das estações e identificar esse período do ano aí, tá? Então, mas tem, dá para fazer. E para mim essa é a maior dificuldade do Sanguesing, porque depende de um fator externo, né? Eu já acordei muitas vezes, acordei cedo, acordei no horário do nascer do sol, e aí eu dava com a cara na porta. Abria a porta ali, ia para o lugar onde eu faço a prática, e estava cheio de nuvem, estava chovendo e não dava para fazer, né? Isso é uma grande dificuldade. Uma dica legal, hoje a gente tem Google, né, para você saber que horas será o nascer do sol ou o pôr do sol, é você jogar no Google, né, nascer do sol e o nome da sua cidade, né, ou o bairro onde você mora, e o Google vai te dar exatamente o horário. Eu fiz isso várias vezes e a margem de erro é no máximo 10 minutos. É uma margem bastante aceitável, assim. Então dá para saber, dá para se programar. Uma outra dica é você adaptar a sua rotina, adaptar o Sanguesing à sua rotina.
E aí você adapta o Sanguesem à sua rotina, na verdade. É muito ruim adaptar a rotina para fazer uma prática. Funciona também, mas é ruim, né? O legal é você adaptar a sua prática à rotina. O que eu quero falar com isso? Identifica pontos, né, em que você tem a visão do nascer do sol e pontos que você tem a visão do pôr do sol. Em geral, no nascer do sol, a gente está saindo de casa ou está indo para o trabalho. Então, no caminho de casa para o trabalho, identifica aonde você tem visão direta do sol. Eu tenho visão direta do sol na varanda da minha casa. Então, quando no nascer do sol. Então, quando eu estou praticando Sanguesem no nascer do sol, eu vou até a varanda da minha casa. Mas quando eu perco o nascer do sol, eu sei de alguns pontos na minha cidade, de pontos que estão entre o meu trabalho e minha casa, em que eu posso parar ali e praticar Sanguesem. Uma praça, um parque, e eu tenho alguns pontos mapeados. Então, o dia que eu acordo de manhã e tem nuvem, não consigo ver, eu espero até o pôr do sol e vejo se tem nuvem ou não. Se não tiver, começo a voltar para casa e paro em um desses pontos e faço o sanguese. Isso é muito bom, né? E de repente, se você está no caminho para ir para o trabalho, é simplesmente você identificar esses pontos e aí você para ali por um tempinho, uma meia hora, alguma coisa, e depois você vai para o trabalho, né? Então, adapta o Sanguesem à sua rotina. Quais são os riscos do Sanguesem? O risco é de você mudar, né? Porque conhecimento, poderes, eles trazem mudanças, eles exigem mudanças, tá? Então, uma vez que você despertar esses poderes, você vai ter que usar eles para o bem ou usar para uma boa causa, né? Você não é obrigado a isso, você pode usar para o mal, mas isso volta em forma de karma, volta em forma de problemas na vida. Então, você vai ter que aprender a ter um pouco mais de responsabilidade, e isso força mudanças de paradigmas, mudanças de atitudes, mudança de moral. Isso é chato, né? É um incômodo, a gente não gosta de mudar, a gente como ser humano, a gente gosta de uma vida mais estável e tudo mais. Então, um dos riscos é você ter que mudar, você ter que promover mudanças na sua vida, né? E outros riscos é você ter que deixar coisas que você estava segurando. Muitas vezes a gente tem uma doença por conta de algo, de algum benefício que a gente tem, né? Por exemplo, pessoas pegam câncer para ter mais atenção da família, né? E aí, se você se curar desse câncer, você perde a atenção da família, né? E isso é um risco para muita gente. Muita gente se mantém doente a vida inteira para poder ter esses benefícios, né? De ter a atenção da família. Um outro benefício é realmente o benefício do INSS, né? Muita gente se mantém doente para continuar aposentado por invalidez no INSS. Eu conheço várias pessoas assim, né? Um outro risco, um pouquinho mais tangível, mais claro, é o risco de cegueira, né? Porque olhar para o sol apresenta riscos, né? E se você fizer isso fora do protocolo, você realmente pode ficar cego. Eu nunca encontrei ninguém, nunca ouvi nenhum relato de cegueira por sanguesem, mas o risco é bem alto, tá? Tanto é que o Hira, ele criou esse protocolo para mitigar, para amenizar esse risco de cegueira. Isso é um outro risco real. Por fim, eu quero falar um pouquinho sobre as minhas impressões e as minhas sensações no Sanguese. Eu quero dizer que eu nunca terminei o protocolo, nunca fiz os 125 dias aí, 45, nada do tipo, né? Já cheguei a 45 minutos, mas foi desrespeitando o protocolo, né? Pegando os atalhos. E eu fiz por uma semana, assim. O interessante foi as primeiras impressões que eu tive. Quando eu fiz o Sanguesem pela primeira vez, eu estava na Nova Zelândia, né? Lá tem uma energia diferente por conta de ser uma ilha, por conta de ser mais o ar ser melhor, né? Por conta do povo nativo ser mais integrado, então todo mundo tem uma integração melhor com a natureza. É uma outra energia, muito mais leve, muito mais fácil. E lá eu comecei a fazer Sanguesem, e eu não acreditava no Sanguesem na época, até que eu fiz lá os primeiros segundos de Sanguesem. Para mim era muito difícil manter mais do que 12 segundos, meu olho doía, lacrimejava, e era bem complicado. Hoje eu consigo manter meia hora aí tranquilo, mas naquela época não conseguia. E mesmo naquela época, com pouquíssimo tempo, eu conseguia sentir que eu tinha mais energia, que aquela energia aquele olhar para o sol
eu conseguia estocar aquela energia. Ela vinha pelo meu olho e ela ficava estocada e eu conseguia sentir aquela energia o dia inteiro. E isso me impressionou muito. Eu não sabia o que fazer com aquela energia e nada parecia ter dado diferença alguma. Mas, né, depois de uma semana de prática, eu comecei a ter algumas experiências com leitura de mente. Eu comecei realmente a ler a mente das pessoas, né? Eu não lia ativamente, eu lia de forma passiva, né? A pessoa ela pensava uma coisa, falava uma coisa e eu obtinha a informação que ela estava falando direto da mente da pessoa através de intuição. Eu não sei bem como isso funcionava, eu só sei que funcionava. Eu tive muitos exemplos disso, né? Que a pessoa não falava uma coisa, eu entendi o que ela queria dizer, entendi a informação dela e depois eu conseguia confirmar, né? Isso foi muito louco, eu tenho até um vídeo falando disso, tá? Outra experiência que eu tive depois dessa prática de uma semana de Sanghezi foi não foi bem um samadhi, mas é tipo um samadhi. Eu consegui experienciar pela primeira vez, foi uma experiência de iluminação. Eu consegui entender que eu era todas as coisas, né? Eu, Deus, né? Não eu, Rodrigo, né? Mas essa força maior, né? Eu consegui transpassar o ego pela primeira vez e entender que eu sou parte de um todo. Entender que esse todo também é parte de mim, que está tudo interligado. Foi a primeira vez, foi através do Sanghezi. E nessa época, acho que talvez por coincidência, talvez não, eu estava comendo muito menos. A quantidade de calorias que eu ingeria era 200 calorias por dia. Só que eu perdi muito peso, né? Eu comia muito menos, estava muito mais leve, muito mais sutil, mas eu perdi muito peso e aí eu tive que parar com vários testes que eu estava fazendo, jejum e tudo mais, né? Mas o mais importante é que eu consegui perceber que essa energia, conseguia sentir que essa energia que eu obtinha através do sol, ela realmente ficava estocada, né? Não sabia para que servia, não tenho uma conclusão ainda, mas realmente a sensação que eu tenho quando eu olho para o sol é que eu realmente me alimento dessa energia. O Hira, ele diz que todos nós somos luz, né, em última instância, e realmente somos. Se você pensar no ecossistema da Terra, ele é baseado em luz, né? Toda energia, todo alimento, ele vem primeiramente da luz, né? E aí as plantas, as algas, elas transformam isso em alimentos, em açúcares isso isso vai subindo na cadeia alimentar e isso vai se tornando alimentos e tudo mais, mas tudo é alimentado pela luz. O sol, ele é a coisa mais primordial, mais necessária nesse ecossistema. Sem o sol não existiria nada, né? E a gente só lembra disso quando tá frio, né? A gente sente saudades, mas ele faz parte da cadeia, ele é a fonte de tudo que há, né? Nesse planeta, de todas as coisas materiais, é o sol. E realmente é a fonte porque os planetas, eles são erupções do próprio Sol, né? Então, todos esses carbonos, esses átomos que estão rodeando aqui a gente, eles vieram do Sol, ou de outras estrelas, mas vieram do Sol, né? O Sol que criou. Então, o Sol é ultra necessário. E, de alguma forma, nós humanos temos essa capacidade de absorver essa energia, né, e nos nutrir diretamente do Sol. Existem alguns estudos que provam que a pele faz a fotossíntese, né? Existem placas de geração de luz solar com cabelo humano, tá? Então, assim, é uma coisa meio louca, mas realmente existem essas coisas e realmente a gente tem essa habilidade de absorver a energia do sol, né? O que aconteceu é que nossa pineal ela ficou calcificada, então a gente perdeu essas habilidades, ela já não funciona tão bem e a gente expandiu a capacidade do estômago, né? E então a gente pega nossos alimentos, nossa energia através da fonte que deveria ser secundária, o estômago, e atrofiou a fonte primária, que é a pineal. E o Sanghezi, ele tem essa proposta de inverter essa lógica de novo. Então, o estômago voltaria a ser a fonte secundária e a pineal a fonte primária, né? E sem contar que ele regula todas as glândulas endócrinas, então todo
o organismo ele vai passar a funcionar em perfeição, perfeição, sem nenhuma desarmonia. Então é isso, crianças. Esse foi o meu mini curso sobre Sanguesem. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem aí, eu respondo na medida do possível. E é isso, até mais.